Bom dia, galera. Como o Farinaz me apresentou, meu nome é Alexandre Spengler. Eu estou aqui hoje para falar ou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, do que eu acredito que um PM deveria fazer para ter sucesso na posição de PM desde o day one dele numa empresa. Então, quando eu concebi isso, inicialmente era focado bem em quem está iniciando a posição de PM, mas eu acho que o que eu vou falar aqui ele ajuda qualquer pessoa mesmo que está trocando de emprego, de posição nesse momento. Inclusive, eu estou vivendo isso agora e vou falar um pouquinho. Sou PM do Nubank hoje. Eu acho que todo mundo conhece o Nubank, mas caso alguém não conheça, a Nubank hoje é a maior fintech fora da Ásia, porque concorrer com o chinês e indiano é sacanagem. Mas a gente tem aí mais de 10 milhões de clientes, batemos esse número recentemente. E só para ter uma noção um pouco do tamanho da organização de produto da Nubank, hoje a gente está com 35 PMs. Então, está um time bem grande e crescendo. Eu estou na Nubank há um mês, e fiz um mês agora fazem 2 dias. E os meus últimos 4 anos e meio, na verdade, eu passo... Opa! Olha o spoiler. Nos últimos 4 anos e meio, eu passei na Resultados Digitais, que é uma empresa de Florianópolis, a gente tem escritório aqui em São Paulo também, mas a RD é o maior case de startup B2B aí da América Latina, de SaaS, e a gente tem um produto, o principal produto é de marketing digital, e a maior parte da minha experiência foi na RD, então boa parte do que eu vou trazer aqui, na verdade, foi da experiência que eu tive lá, e sendo que desde 2016 eu tenho atuado com liderança, então liderança, gestão e desenvolvimento da carreira de PMs, e muitos desses PMs que eu tive a oportunidade de liderar dentro da RD, tiveram a primeira oportunidade deles de carreira como PM lá dentro. Então, consegui pegar uma certa experiência com isso e é isso que eu vou tentar trazer aqui. Bom, eu acho que tem algum probleminha aqui com o passador, o Farinazzo, mas... bom, vamos lá. A Juliana acabou de falar de processo seletivo, e legal, você passou no processo seletivo e agora o que acontece? O processo seletivo é tipo vestibular, parabéns, só que agora que o negócio vai pegar de fato. E como que você garante que você vai ter sucesso, ou como é que você aumenta a sua chance de ter sucesso nessa posição de Product Manager? O primeiro ponto é você entender expectativa. Qual é a expectativa que a empresa, a pessoa que está te contratando, tem sobre você? E essa expectativa ela vai desde o nível de senioridade pelo qual você está sendo contratado, para a posição que você está sendo contratado, para a área de produto, para o produto que você vai trabalhar. E você precisa ter isso claro. Porque no final do dia você precisa atender essa expectativa para, ao olhar dessa pessoa, ao olhar desse líder que está te contratando, você ter sucesso de fato. E como é que a gente faz para entender qual é essa expectativa? A Juliana falou um pouco disso também durante o processo seletivo, de você entrevistar a empresa, e passa um pouco por isso mesmo. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para entender é, daqui a 3 meses, o que eu preciso atingir, o que eu preciso alcançar para, ao olhar da pessoa que está te contratando, do líder que está te contratando, eu ter sucesso? E a segunda pergunta é, e nos próximos 12, o que eu preciso atingir? Essas 2 perguntas elas vão te ajudar a ter um panorama dessa expectativa. A primeira, ela vai te dizer um pouco da expectativa que esse líder tem com relação a você no teu período de onboarding, que normalmente dura aí de 3 a 6 meses. Então, ele vai dizer, putz, nos primeiros 3 meses eu só quero que você absorva conhecimento, que conheça as pessoas, sei lá. Ou seja, você vai ter um onboarding mais suave, você pode se dar o luxo ali de ficar absorvendo conteúdo. Ou não, tá uma fogueira aqui, eu preciso que você atue em determinada coisa, tenho expectativa que você faça tal coisa, atue em tal time, chegue em tal resultado. Então, você já sabe que você vai entrar na fogueira e que você precisa corresponder a essa expectativa de alguma forma, ou setar uma expectativa diferente. A segunda pergunta ela vai te dar uma visão um pouco mais de longo prazo de futuro. O que essa pessoa está pensando para mim daqui a 1 ano? Em ambientes de crescimento acelerado, é muito difícil dar essa resposta. E provavelmente a resposta vai ser, não sei. Vai ter uma ideia do que é isso, mas não vai ser exatamente eu quero que você faça isso, isso, aquilo, porque as coisas mudam muito e muito rapidamente. Isso não é um problema, mas esse alinhamento é importante, e é importante que você saiba isso para conseguir agir de acordo. Entendendo as expectativas que essa pessoa, que esse líder tem sobre você, que a empresa tem sobre você, o próximo ponto é entender como que você, como PM, vai ser avaliado nessa empresa. De novo, a Juliana também falou um pouco disso no processo seletivo, que essa avaliação já começa no processo seletivo,
mas é importante você ter um pouco mais de detalhe com relação a isso, porque, de novo, é por isso que você vai estar sendo avaliado. Vale um disclaimer aqui que, cara, avaliação de pessoas é um negócio bem complexo e não é uma ciência exata, tem um monte de subjetividade nisso. Então, você, de novo, não vai ter uma resposta hiper clara de eu preciso que você faça isso, que você mexa nesse número de tal forma, que atinja tal resultado. Não, isso não vai acontecer. Mas, em empresas minimamente estruturadas, você vai ter pelo menos alguns guidelines ou dimensões, que a gente chama, para ver como que você vai ser avaliado. E é importante você conhecer essas dimensões. A critério de curiosidade, essas aqui, por exemplo, são as dimensões que a gente usa na Nubank. E isso hoje, porque a gente está justamente revisando essas coisas nesse momento. Então, o que a gente olha para avaliar um PM na Nubank? A gente olha para Project Complexity, ou seja, a complexidade de produto que um PM consegue gerenciar. Qual é o tamanho, qual a complexidade de produto que aquele PM gerencia. Product Outcome, ou seja, o resultado que aquele PM está entregando. Execution Complexity, a complexidade de execução que você consegue gerenciar no seu dia a dia. Product Leadership, daí envolve uma série de coisas de liderança de produto. E Communication, que poderia estar dentro de Product Leadership, mas, como é uma coisa que a gente preza muito dentro da Nubank, isso é uma coisa que ele fica até destacada, dada a importância que a gente dá para ter uma boa comunicação dentro nos PMs que estão na Nubank hoje. Na RD, a gente olhava para as outras coisas. Tem muita coisa que tem overlap aqui, está escrito de forma diferente, ou um pouco maior, escopo menor ou maior, enfim. E é natural, toda empresa vai olhar para isso de formas diferentes. Mas a gente olhava muito forte para a company culture, ou seja, eu garanti que aquele PM tem um fit cultural muito forte com resultados digitais. Business knowledge, conhece muito bem o negócio da RD, o business da RD. Process skills, que tem muito a ver com o dia a dia de desenvolvimento de produtos, de time de tecnologia. Hard skills de PM, que confunde um pouquinho com process skills, mas são coisas mais na linha de montar backlog, roadmap, OKR, enfim, mais as coisas de hard skills de PM de fato, fazer discovery, coisas nessa linha, e soft skills, que tem também a ver com comunicação, liderança, etc. Então, essas são as 5 dimensões que a gente utilizava na RD, de novo, só como exemplo dessas 2 empresas, que foram as 2 empresas que eu trabalhei, as 2 últimas empresas que eu trabalhei. Tem muita coisa aqui, e isso vai quebrando em subdimensões, enfim, tem uma infinidade de coisas onde você vai entendendo pelos que critérios você vão ser avaliados, e isso pode ficar, e normalmente fica, bem complexo, e vai naquele disclaimer que eu falei lá inicialmente, de novo, tem um monte de subjetividade aqui, apesar de parecer que é uma ciência, não é. Eu, particularmente, gosto de simplificar isso tudo em 3 coisas. Comportamento, resultado e influência. Se você conseguir, como PM, demonstrar essas 3 coisas muito bem, ter um bom comportamento, atingir bons resultados e trabalhar com a sua influência, na minha visão, você está no caminho certo para ter sucesso na carreira de Product Manager. O que significa essas 3 coisas? Comportamento é com relação ao como que você está entregando as suas coisas no teu dia a dia. Então, de novo, tem a ver com o fit cultural com a empresa, tem a ver com o que a empresa acredita que são comportamentos adequados, tem uma série de coisas aí que estão envolvidas, eu vou entrar em mais detalhes disso depois. Resultado é o que você entrega. E lembra, a Juliana também falou isso ali na talk dela, a gente como PM, a gente existe na organização para entregar resultado, para dar ROI, para entregar valor. Então, nada mais justo que a gente seja medido por o resultado que a gente está entregando. E isso é super importante. Se você não está entregando resultado como PM, você praticamente não tem utilidade onde você está. E influência é a tua capacidade de influenciar, de impactar as pessoas que estão ao redor de você. E aqui eu não estou falando necessariamente de influenciar cliente, etc., mas eu estou falando de influenciar o teu time, de influenciar o chapter de produto onde você está inserido, influenciar eventualmente a comunidade, e isso influenciar de acordo com as práticas que essas pessoas estão utilizando, com estratégia, enfim, a tua capacidade de influenciar, que, de novo, tem muito a ver com essa capacidade de liderança que os PMs têm que ter. Bom, entendido as expectativas que tem sobre você, entendido como que você vai ser avaliado no dia a dia, agora a gente consegue entrar mais diretamente em o que são dicas para, de fato, você ter sucesso. E a primeira dica que eu dou é foca em comportamento. Principalmente quando você está no começo de carreira ou quando você está começando uma organização e você tem um nível de senioridade mais baixo. Por que eu falo em comportamento?
Resultado e influência são duas coisas que requerem um certo tempo para você alcançar isso. Você dificilmente vai conseguir chegar entregando um puta resultado logo de início. Isso é muito difícil acontecer. Você precisa ganhar contexto, precisa de uma série de coisas, precisa de tempo para fazer isso acontecer. Influência é a mesma coisa. Ao menos que você já tenha um nível de senioridade mais alto, que você vai chegar na empresa já e, de repente, a comunidade já te conhece, e você já está chegando naquela empresa com um know-how e com um reconhecimento grande das pessoas que estão lá, essa influência ela também precisa ser construída. Então, a gente vai entrar em mais detalhes disso depois, mas assim, o importante é foco em comportamento. Isso são coisas que você deveria estar bem nesse critério de comportamento desde o day one, porque, e de novo, isso já foi, de certa forma, avaliado desde o processo seletivo. E é aí que você tem que focar a sua energia, principalmente no início. E o que você precisa fazer para ir bem nesse critério de comportamento? A primeira coisa é entender e se adequar à cultura da empresa. Cada empresa tem uma cultura diferente, acredita em coisas diferentes, valoriza coisas diferentes, e você precisa entender e conhecer muito bem isso para se adequar a essa cultura e agir de acordo. A segunda é entender e ser condizente com o papel de PM naquela empresa. A Juliana também falou disso, mas, cara, PM varia muito o que o PM faz de uma empresa para outra. O que era ser um PM na Resultados Digitais não é a mesma coisa que é ser um PM na Nubank, que não é a mesma coisa que ser um PM no grupo Zab, que não é a mesma coisa que ser um PM na Involves e por aí vai. Obviamente que tem um overlap em cima dessas coisas, senão seriam profissões completamente diferentes, mas existem essências diferentes em cada um desses lugares, sabores diferentes em cada um desses lugares, e você precisa entender isso e se adaptar a essa realidade também. E uma vez que você entendeu essas coisas, de novo, é demonstrar esses comportamentos. De uma forma geral, eu gosto de olhar para 5 comportamentos básicos. O primeiro deles é ownership. Todo PM precisa ter um senso de ownership, um senso de dono muito grande em cima do produto ou área de produto que ele está atuando. Isso é super importante. E se você não sabe o que é esse comportamento de ownership, olha para o CEO da empresa, olha para os founders da empresa e vê como que eles se comportam. Você deveria estar se comportando da mesma forma com o produto ou parte do produto que você está cuidando. Isso que é esperado. O segundo ponto é accountability. De novo, a gente existe como PM para entregar resultados. E parte desse processo de entregar resultado é comunicar como que esses resultados estão acontecendo, se estão acontecendo ou não estão, se a métrica está sendo impactada ou não está, e ser accountable sobre isso, ser responsável sobre isso, independente se deu certo ou não deu certo o que você está tentando fazer, mas você tem que ter responsabilidade sobre isso, e isso tem muito a ver com ownership também. O terceiro ponto é liderança. Juliana já falou disso também, eu já falei várias vezes aqui, mas é super importante o PM demonstrar essa capacidade de liderança, e isso, obviamente, é uma coisa que é analisada. O quarto ponto é comunicação. Então, também já falei várias vezes aqui, mas comunicação é super importante, você precisa trabalhar com isso constantemente, comunicação verbal, escrita, enfim, fumaça, seja como for, você precisa conseguir se comunicar super bem e com stakeholders completamente diferentes. Time de desenvolvimento, CEO, time executivo, cliente, seja lá o que for, você precisa conseguir se comunicar muito bem com essas pessoas. E, por fim, confiança. Confiança é uma licença poética aqui, porque não é exatamente um comportamento, na verdade é um conjunto de comportamentos que vão te levar a passar uma sensação de confiança, mas com o PM, você precisa passar essa sensação de confiança. Você precisa que as pessoas confiem nas coisas que você está fazendo. Porque se você não conseguir fazer isso, cara, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir convencer o teu time a trabalhar no que precisa, você não vai conseguir convencer outros PMs a te ajudarem a resolver tal coisa, outras pessoas na empresa a te ajudarem a fazer determinadas coisas dentro da organização. Então, você precisa passar confiança de que você está indo no caminho certo, de que você sabe do que você está falando. Bom, passado para a parte de comportamento, a segunda dica é resultado. Então, assim, de novo, a gente precisa entregar resultado no nosso dia a dia, e é super importante que você comece a pensar nisso desde o início, apesar de que o foco, inicialmente, de novo, reforço, é comportamento. Mas, para entregar resultado, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, entender visão da empresa, missão, enfim, estratégia de longo prazo dessa organização que você está entrando, porque você precisa saber para onde é que você está indo. Depois disso, é entender contexto atual. Ou seja, eu sei a visão, eu sei a estratégia de longo prazo, eu sei para onde é que a gente tem que ir. E agora, e atualmente, qual que é o contexto que a gente está inserido? Que problemas que tem hoje? Quais são os objetivos de mais curto prazo? O que está acontecendo nesse momento na organização? Não tem muita forma de você fazer isso, senão sentando e conversando com as pessoas. Provavelmente vai existir algum nível de documentação disso, mas a boa parte disso vai vir de sentar e conversar com as pessoas. E a minha dica cara, quando você entra numa empresa nova, as primeiras semanas, dedica boa parte do seu tempo a conversar com as pessoas, entender o contexto, visão da empresa, estratégia, para onde é que você está indo, porque sem isso aqui, você não consegue atuar e não vai conseguir entregar bons resultados como PM.
Uma vez que você entendeu isso, e você tem um time lá, etc., aí agora é começar a trabalhar com esse time para entregar algum valor. Não precisa focar em entregar um puta resultado logo de início. Na verdade, a gente sempre fala de conquistar uma primeira vitória. A gente falava disso muito, eu falava muito disso dentro da Resultados Digitais. Conquistar uma primeira vitória. Que seja trocar a cor de um botão que vai melhorar a conversão lá no site XYZ. Isso já vai conseguir, fazer com que você pratique boa parte daqueles comportamentos de comunicação, de ownership, accountability, etc., etc., e vai te ajudar a começar a ganhar confiança. E cada vez você vai começando a pegar problemas mais complexos, mais complexos, mais complexos, até que você começa, de fato, a entregar grandes resultados para a organização. Mas começa pequeno. De novo, em processo interativo. O Fábio falou disso na primeira palestra. Terceiro ponto, criar poder de influência em cima do teu time. De novo, principalmente quando a gente está falando de início de posição dentro de uma empresa ou de início de posição de uma carreira como PM, não se preocupa com influenciar a comunidade, não se preocupa com influenciar o chapter inteiro, com influenciar a estratégia da organização. Não é isso que está sendo cobrado de você nesse momento. Mas você precisa, sim, se preocupar em influenciar o teu time. Porque se você não conseguir influenciar nem o teu time, você vai ter problemas. Então, foca nisso, foca em entregar valor para esse time logo de início, seja como for, que seja ajudando a fazer sprint review, sei lá. Dá um jeito de começar a entregar valor e começar a criar confiança com esse time, porque você vai precisar conseguir ter capacidade de influência sobre esse time. O quarto ponto é aprenda com cada um dos teus pares. É muito comum, principalmente depois que você passa ali do primeiro ano, segundo ano de PM, que você começa a dizer, putz, não tem ninguém aqui tão bom que eu me inspire nessa pessoa, não tenho referência, e daí você começa a achar que todo mundo é meia boca. Assim, o que eu digo para vocês é, todo mundo pode aprender com todo mundo. E cada PM, do mais júnior ao mais sênior, ele vai ter alguma coisa para te ensinar. E as pessoas que eu conheço que se dão muito bem na carreira de PM, isso eu acho que vale para qualquer coisa, são as que conseguem ter a humildade de olhar para cada uma dessas pessoas, de novo, do mais júnior, do mais sênior, entender o que essas pessoas têm de bom e começar a tentar aprender aquilo e replicar aquilo de alguma forma. É isso que vai fazer vocês aprenderem e serem diferentes no dia a dia. E eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. O quinto ponto é presta atenção nos seus pontos fracos. PM é uma profissão que você não pode se dar o luxo de ser muito ruim em alguma coisa, até de ser ruim em alguma coisa. PM, para dar resultado, você tem que trabalhar end-to-end. Você tem que começar lá desde entender o problema, falar com o cliente, fazer discovery, até fazer lançamento daquilo e trabalhar com retenção daquele produto. Se alguma coisa nessa cadeia falhar, se você tiver algum ponto muito fraco aí, toda a cadeia cai. O negócio não vai funcionar. Você não pode ser muito, eu sou muito bom em priorizar coisa. Tá, mas, cara, tu é uma bosta em lançar coisa. Você não consegue, tudo que você lança, ninguém não tem retenção, a galera não adota, não adianta. Então, assim, você tem que conseguir ser muito bom em algumas dessas coisas, mas você tem que ser minimamente bom em todas elas. Não dá para você se dar o luxo de ser ruim em algum desses pontos. Então, presta atenção nisso, peça feedback, faça uma autoavaliação para identificar esses pontos e trabalhar com eles. O sexto ponto é reconheça os seus pontos fortes, que é um processo que muita gente não faz isso. Tem a ver um pouco com o papel do guru ali que a Ju falou na palestra anterior do Facebook, mas todo mundo tem ponto fraco e todo mundo tem ponto forte também. E não adianta você ficar só focando nos pontos fracos e esquecer dos seus pontos fortes. Você tem que continuar lapidando esses seus pontos fortes. Não esquece, não é porque você é bom em uma coisa que não vou mais estudar isso aqui, não vou fazer porque eu já sou bom nisso. Muito pelo contrário, investe mais nisso. É esse ponto forte que vai fazer você ser diferente. É esse ponto forte que, quando as pessoas pensarem em um determinado problema, elas vão pensar, putz, aquela pessoa que eu conheci lá, aquele PM, é muito bom nisso, eu vou pedir ajuda para ele, ou aquele cara lá que sabe fazer isso, eu vou lembrar dele para contratar ele, seja o que for. Então, assim, é esse ponto forte que vai fazer você ser diferente. Então, lapida ele, trabalha com ele, porque esse vai ser o teu diferencial, é esse que vai fazer você ser lembrado como PM fora de série por aquilo que você é muito bom. Certo? O sétimo é, seja um team player. Nenhum PM precisa ser rockstar. Você não precisa ser o melhor PM da tua empresa e ter uma sensação de competitividade com todo mundo e não ajudar a galera. Porque é o seguinte, vou extrapolar aqui, mas quando eu falo, esse fulano aqui eu vou apresentar para vocês, ele é PM do Google. Provavelmente vocês já vão ter uma imagem, esse cara é foda porque ele trabalha no Google. E o Google é uma empresa foda, então logo esse PM é bom também. A gente, com o PM, está muito relacionado o nosso sucesso com o sucesso da empresa que a gente está. E eu não estou falando que todo mundo precisa ser unicórnio aqui. Mas a gente precisa conseguir entregar valor para a empresa, é isso que a gente faz, entregar resultado. E essa empresa precisa atingir bons resultados também.
E se uma coisa não funciona, essa cadeia, de novo, ela quebra também. Então, você, como PM, o teu sucesso como PM vai estar muito relacionado com o sucesso da organização que você está. Porque, de novo, você está lá para entregar valor. Então, trabalhe em time para que isso seja possível. Porque todo mundo vai ganhar, inclusive você. Então, seja team player. Não tenta ser rockstar, não tenta fazer as coisas sozinho, porque você vai precisar de todo mundo para que isso seja possível. O 8º ponto é, crie bons relacionamentos. Isso vale para dentro da empresa e fora da empresa, mas nesse momento vamos focar em dentro da empresa. De novo, tem a ver com o fato de ser team player, tem a ver com o que a Ju falou lá, de mostrou, cara, a PM se relaciona com várias pessoas dentro da organização, e você precisa conseguir criar bons relacionamentos e boas conexões com essas pessoas, porque você vai precisar delas para atingir esses resultados no final do dia. Principalmente com o teu líder. Então, não significa que você tem que ser puxa-saco do teu líder, mas você vai depender dele para crescer dentro da organização de alguma forma. Então, é bom você ter um bom relacionamento. E eu particularmente, gosto de pessoas que me questionam, que me provoquem, que fazem eu crescer também. Então, crie bons relacionamentos, mas isso não quer dizer puxar saco das pessoas. Significa criar boas conexões, ajudar elas a crescerem. E, de novo, em conjunto, o time como um todo, dessa forma, vai conseguir crescer e você vai conseguir entregar bons resultados. O 9º ponto é, seja eternamente insatisfeito com você. Os melhores PMs que eu conheço, eles estão sempre se policiando e sempre se avaliando e sempre insatisfeitos com o resultado que eles entregam, por melhor que eles sejam. Sempre poderia ter sido melhor, aquela métrica sempre poderia ter sido mais impactada, aquele resultado sempre poderia ter sido melhor de alguma forma. Nunca esteja satisfeito com o que você entrega. Essa insatisfação constante é o que vai fazer vocês estarem sempre evoluindo e sempre estar se policiando. Isso vai levar para a gente para o último ponto aqui, que é a pessoa mais interessada com o sucesso de vocês são vocês mesmos. O líder de vocês está lá para ajudar, as pessoas que estão ao redor de vocês estão lá para ajudar, mas a pessoa mais interessada e mais impactada são vocês mesmos. Então, a principal dica que eu dou é, sejam insatisfeitos recorrentemente com vocês, saibam, obviamente, valorizar as conquistas que vocês têm, mas procurem estar sempre melhorando e procurem estar sempre se cobrando para isso. Não esperem que ninguém ajude em vocês, façam acontecer, achem, encontrem esse caminho. Já passou meu tempo, já estourou aqui, foi super rápido. Eu tenho um blog, spangler.io, quem quiser pode entrar lá, tem mais material. Eu selecionei esses 4 posts que têm bastante a ver com esse assunto que eu acabei de falar aqui. Então, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais pode acessar lá. Essa palestra ela já está lá no meu blog, então /talk, se você entrar, já está lá disponível, então não precisa ficar copiando esses links, está tudo lá. Em setembro eu vou dar um curso de Product Leadership aqui em São Paulo, e então quem tiver indicações aí, de repente para líder de vocês, ou quem tiver interesse, etc., o curso vai estar disponível. E para não deixar o jabá, o Nubank, a gente está com vagas abertas aí em todas as posições, inclusive para PMs de todos os níveis. Quem tiver interesse pode falar comigo, ou pode entrar ali em nubank.com.br/carreiras. Muito obrigado.